Você já viu muitos vídeos de investimentos aqui mesmo no YouTube. Quer começar, mas tem medo ou receio de perder o seu dinheiro por não saber se é uma boa ideia ou não começar a investir? Esse vídeo é para você. Nele vou te mostrar os principais riscos que realmente você tem de perder dinheiro e como evitá-los a ponto de transformar em possibilidades de ganho. E aqui eu dividi de uma forma bem simples. Os 3 primeiros riscos têm relação com o comportamento humano e os demais na parte da execução e a lógica de investimento. Risco número 1: colocar o dinheiro que você vai precisar a curto prazo em investimentos de médio e longo prazo. Aqui a gente tem um erro que muitos iniciantes e até investidores intermediários cometem, que é colocar o dinheiro de acordo com o que eles acham que está correto. Mas na verdade a gente deveria sempre, antes de começar a investir, analisar o nosso perfil, analisar o que a gente espera com aquele investimento. Então, por exemplo, se eu espero daqui 4 anos começar a investir para poder comprar um carro, eu vou buscar investimentos que vencem em no máximo 4 anos. Eu não posso colocar em algo que vai vencer posteriormente a isso. Por quê? Porque na hora de eu resgatar esse dinheiro, eu vou ter um desconto, vou acabar perdendo dinheiro porque eu estou tirando antes da hora. Então sempre se atente a isso. Coloque o dinheiro de acordo com o seu perfil ou de acordo com o período que você espera ter de resgate. E antes mesmo de tudo isso, você tem que analisar que o dinheiro que você vai investir, muitas vezes ele não deve ser resgatado em períodos curtos, porque justamente você precisa deixá-lo lá para ele poder realmente criar um corpo e começar a te dar um retorno de um tempo para cá. Não adianta você ficar esperando que de uma hora para outra aquele investimento vai te dar retornos a ponto de você ficar com muito dinheiro. Não é assim que funciona. É passo a passo, é com o tempo que ele vai te auxiliando nesse ponto. Então tome muito cuidado de você não investir em coisas que não têm o seu perfil, que não estão de acordo com o que você espera. E aqui a possibilidade para você mitigar isso é justamente colocar o dinheiro que você aceita deixar ali parado para ele fica quietinho aí, durante a validade do ativo escolhido. Risco número 2: entender que ficar olhando os investimentos todos os dias para ver se vai subir ou descer só te atrapalha. Aqui também é uma coisa que aconteceu até comigo no começo dos investimentos, mas acontece também com pessoas intermediárias, é quererem ficar olhando no portal. A gente tem vários portais que nos ajudam a entender ali a rentabilidade dos investimentos. Com o período a gente consegue ver quais são os proventos que a gente tem e tudo mais. Então ali no início a gente quer ficar olhando para os investimentos, a gente quer ver se a rentabilidade vai ser alta ou não, se ela vai subir ou se ela vai descer. E isso acaba te causando um pouco de ansiedade, um pouco de nervosismo também, e pode te gerar gatilhos que fazem com que você compre algo ou venda algo. Então tome cuidado com isso, não fique muito ansioso, busque não ficar olhando muito, estabeleça ali 2 a 3 vezes no mês. Você sim vai dar uma olhada na rentabilidade, mas no início não importa muito a questão da rentabilidade, mas sim a consistência dos seus aportes. Então todo mês você indo ali, investindo, isso sim no começo vai mudar o seu jogo. E com essa atenção demasiada para coisas que não importam, por exemplo, ficar vendo a sua rentabilidade, acaba te afastando do que realmente importa. Mas o que realmente importa? O que te gera renda. Então é seu trabalho que importa mais. Então busque focar no seu trabalho, ganhar mais dinheiro, estude mais, tire certificações para você ficar expert no seu trabalho e aí sim você consegue aportar mais e aí vai evoluir nos seus investimentos. Agora vamos para o risco número 3. Investir de qualquer jeito, comprando qualquer ativo sem uma lógica definida para você. Então aqui a gente tem aquele cenário onde, sei lá, o seu tio começou a investir em Bitcoin. E aí ele disse que desde o início dos investimentos dele em Bitcoin, ele teve um lucro de 200%. Mas no próprio YouTube a gente tem muito expert no assunto da área de investimentos, citando ali algum ativo ou outro que seja interessante para ele e compartilhando com você sobre isso. Mas entenda uma coisa, você ouvir o que as pessoas têm a dizer e absorver isso é um ponto positivo. Agora você não pode delegar a sua decisão para as outras pessoas. Absorva todo esse conhecimento, mas vá estudar antes de você realmente definir que
Ah, vou colocar esse ativo aqui porque o X, o Y está dizendo que é bom ativo. Não, você vai colocar porque você, depois de ter ouvido essas pessoas falarem, você vai estudar, vai ver o que é um bom ativo, vai entender os indicadores principais que definem o que é um bom ativo, o que é um bom investimento ou não, e aí sim você vai colocar o seu dinheiro lá depois. Mas antes disso, é tudo em campo de análise. Você escuta, absorve, estuda para depois você tomar sua decisão e não o contrário. Então, para a gente tentar mitigar essa vontade, essa ansiedade que a gente tem, né? Porque é tanta informação de tantos lados que a gente acaba querendo comprar tudo o que todo mundo está dizendo que é interessante. Mas se está chegando para a gente só agora, então às vezes a onda dele já até passou. Então a gente precisa entender isso. E para a gente mitigar isso, como que a gente pode? A gente pode ter uma carteira adequada para a gente. Uma carteira que defina o nosso asset allocation, a nossa alocação de ativos. Imagine que você tem um perfil de um investidor mais conservador e temos também um perfil mais arrojado. Nesse conservador, é uma pessoa que aceitaria tomar menos risco na renda variável, correto? É isso que a maioria vai entender. Então a gente ficaria ali entre 80% em renda fixa e 20% de renda variável, um pouquinho mais, 70, 30. Mas a ideia aqui é entender que a nossa carteira não vai flutuar muito, ela não vai ter muitas variações, mas ela vai ter praticamente um retorno de alguma maneira pré-fixada, entendeu? Você não vai ter certeza do seu retorno, porque tem ainda indicadores que variam dentro da renda fixa. Você vai conseguir entender mais o que é esperado para você. Agora, se você é um investidor mais arrojado, que aceita um pouco mais de risco, justamente você vai ter uma proporção um pouco maior na renda variável, em torno de 60% renda variável, 40% renda fixa, talvez seja interessante para você. Inclusive, é a minha carteira de hoje. E basicamente é o que? Você vai ter ali a sua segurança na renda fixa também, porque dentro do mercado de investimentos as coisas sobem e descem. Então, os juros também do Brasil sobem e descem. Então, vão ter momentos bons para você ter renda fixa, mas também vão ter momentos bons para você ter renda variável. Então, aqui você acaba surfando os dois mundos. Enquanto a renda variável não estiver muito boa, você vai ter ali uma proporção na renda fixa que vai te dar esse retorno. Enquanto os juros não estiverem muito altos, o retorno na renda fixa não esteja tão bom, você vai acabar utilizando ali a renda variável para poder te proporcionar e te possibilitar ganhos potenciais maiores. E aí sim você tem um equilíbrio ali na sua carteira. Então, antes de tudo, defina essa alocação de ativos, essa proporção da sua carteira, porque assim você vai saber o quantos por cento você vai ter em cada classe de ativo e também dentro disso você vai definir quais são os seus ativos. E aí dentro de cada ativo você vai colocar o seu dinheiro engordando mais esse pacotinho de cada ativo que você tenha na sua carteira, tudo bem? Então vamos ao risco de número 4, escolha de maus ativos. Então aqui também é muito perceptível que pessoas querem uma fórmula mágica para poder definir quais ativos elas vão ter em sua carteira. E isso não dá para definir de uma maneira rasa, não é simples definir isso. Então a gente precisa de bons indicadores para nos ajudar. E aí um dos bons indicadores que a gente tem é o dividend yield. É ele que representa qual a porcentagem de retorno nos últimos 12 meses daquele ativo que você está analisando. Mas aqui vale salientar, somente o dividend yield não representa muita coisa. E as pessoas acabam utilizando ele como se fosse a prova de tudo. É ele quem define boas empresas e ele também quem define más empresas. E não é bem assim que funciona. Então, olha o dividend yield também, mas não somente ele. Você precisa olhar também para o lucro líquido recorrente da sua empresa, você precisa olhar para os dividendos nos últimos anos, você precisa olhar para a dívida dessa empresa, quanto essa empresa tem em caixa, se ela tem a possibilidade de ter uma dívida alta, mas também tem em caixa dinheiro para pagar essa dívida em X anos. Todos esses itens são de extrema importância para você poder definir se uma empresa realmente é válida para estar na sua carteira ou não. Não adianta querer achar a fórmula mágica ou tentar definir de uma maneira simples. Ah, vou olhar só para um indicador e é isso, acabou. Não, não dá para fazer isso, pessoal, senão você também vai se enganar e vai acabar colocando coisas na sua carteira que vão te deixar chateados e você vai acabar fazendo alguma besteira daqui para frente. Então, qual seria a possibilidade aqui para a gente tentar mitigar esse risco? Você deve, antes de tudo, escolher ali bons ativos que você deseja comprar e compará-los. E aqui você também pode utilizar ferramentas gratuitas para poder comparar. A gente tem o Status Invest,
A gente tem também o investidor 10, que você consegue até comparar dentro de um próprio setor, por exemplo, o setor de energia elétrica. Você tem ali várias empresas envolvidas nesse setor, o investidor 10 te dá esse comparativo dentro do próprio setor, com vários indicadores e as notas de cada empresa para esses indicadores. É bem interessante também para te ajudar na sua análise. E é uma ferramenta que, ao meu ver, você consegue utilizar durante todo o seu investimento. Não é só para iniciante não, é para todo mundo. Ficou claro para você até agora? Espero que sim, mas caso tenha alguma dúvida, deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua pergunta, que eu vou buscar responder você o mais rápido possível. O intuito aqui é ajudar você. Mas agora eu quero trazer para vocês os maiores riscos de acordo com a minha percepção. Risco de número 5, vender tudo quando o preço está caindo. Isso acontece muito, pessoal, e aqui é um dos principais elementos que a gente tem que evitar no nosso dia a dia de investidor. A gente não pode cometer esse erro aqui porque ele pode jogar tudo por água abaixo. Então preste bastante atenção para você não cometer este erro, tudo bem? Aqui de forma bem objetiva para você entender, o mercado ele é de uma forma ou de outra, ele é cíclico. Ele vai e volta, né, pessoal? Então o que pode acontecer é que você está no momento ali onde o mercado não está muito bom, sei lá, a taxa de juros começou a aumentar muito, isso de forma ou de outra acaba pressionando um pouco as empresas, né? E isso pode também alterar um pouco o dividend yield da sua empresa, ou aumentar o próprio preço, porque o mercado se movimenta e faz com que o preço aumente ou diminua. Nesse caso, eu imagino que vai diminuir, porque é uma pressão, é uma percepção que há mais risco. O mercado ele atua para poder justamente deixar o preço mais convidativo para as pessoas também permanecerem nessa renda variável comprando ações nesse exemplo. Mas aí vem aquela pergunta, no planejamento que você fez no item anterior, você justamente definiu bons ativos, boas empresas para estarem no seu portfólio. Então aqui a dúvida, a pergunta que deveria vir na sua cabeça é: poxa, minha empresa está caindo de preço, entendi isso, mas isso define que ela não seja boa? Que ela não é uma boa empresa para permanecer na minha carteira? Talvez sim, mas você precisa analisar. Teve vários outros períodos que a empresa esteve bem e só um período que a empresa esteve mal? Isso não quer dizer muita coisa. Você precisa deixar também as coisas acontecerem. Ter mais evidências para justamente você conseguir confirmar que aquilo não está certo ou está. Então, caso uma empresa que esteja na sua carteira, um fundo imobiliário, alguma renda fixa também varia muito. Às vezes a renda fixa varia mais do que bolsa de valores, pessoal. Então tudo varia no fim das contas. O ponto é, tenha calma e antes de você executar qualquer compra ou venda, lembre-se que você teve um planejamento anterior a isso. E aí sim vai te dar um pouco mais de segurança para você manter aquele ativo e aí no seu próximo aporte você vai lá e compra mais daquele ativo também. Qual que é a possibilidade de você mitigar esse risco? Se você escolheu bons ativos, você vai ter ativos de qualidade. Então abre-se uma oportunidade de você comprar mais bons ativos com preço mais baixo. Então aqui eu vou colocar um exemplo para vocês do Banco do Brasil. Vocês olhando aí na tela, quem comprou uma ação do Banco do Brasil no dia 9/9/2024, no preço de R$ 27,21, e viu chegar em R$ 22,79 no dia 3/1/2025, pode ter ficado apavorado, porque em poucos meses teve uma queda de um pouco mais de 16%, equivalente a R$ 4,42 por ação. Então aqui teria dois perfis, uma pessoa muito amedrontada que venderia tudo com medo de cair mais, ou uma pessoa que no momento da queda, se estivesse no seu novo momento ali de aporte mensal, compraria mais ações do Banco do Brasil. E assim você poderia receber mais dividendos, pagando mais barato pela empresa, com a possibilidade de aumentar o preço da ação, porque agora por ela estar mais baixo, você está comprando ela com desconto. Mas daqui a algum momento, se a empresa for boa, provavelmente o preço vai aumentar. E aí você vai ganhar tanto no preço da cota da ação, quanto também com os dividendos que você vai estar recebendo. E lembre-se, sempre escolha ativos consistentes. Aqui vamos ao último item que também é muito importante, então vale a pena continuar aqui no vídeo. Risco número 6, ficar com medo de reinvestir, deixando a carteira no limpo. Aqui também tem muitos investidores que acabam no começo ali dos investimentos, ficando animados e investindo mês a mês, tudo certinho, tudo bonitinho, só que depois de um tempo a pessoa para de investir. E ela para porque parou de receber salário?
Não, muitas pessoas param porque ela está vendo que a carteira não está rendendo. E ela vê que não está rendendo, ela fala, pô, por que eu vou colocar esse dinheiro aqui sendo que não está valendo de nada? Mas não é assim, pessoal. Se você teve ali como eu disse antes, um bom planejamento, às vezes você só está no momento do mercado onde os preços estão mais baixos. Aí muitas carteiras realmente não vão ter uma rentabilidade tão alta. Então aqui o momento é de você comprar. Aproveite esses momentos de baixa para você poder comprar bons ativos e manter bons ativos em sua carteira. Reinvista todos os meses, mantenha bons ativos na sua carteira e mantenha também a sua proporção de renda fixa versus renda variável escolhida para você. E aqui mais um ponto importante para vocês. Com esse dinheiro que a gente recebe das ações, dos fundos imobiliários, os chamados proventos ou dividendos, a gente pode seguir os investimentos pegando esse dinheiro e reinvestindo ou seguindo sem reinvesti-los, resgatando eles e colocando em nossa conta pessoal e seguindo investindo de forma paralela. E o que eu já digo para vocês de cara, com reinvestimento, o seu retorno potencial ele vai ser muito maior do que se você não reinvestir. Vamos ao exemplo aqui da Petrobras. Se você começasse a investir na Petro em 2019, com o passar dos anos você iria receber dividendos. E teríamos duas opções aqui: seguir na Petro sem reinvestir os dividendos e reinvestir nos dividendos. Sem reinvestir de 2019 até 2024, teríamos um retorno de 51%. Já reinvestir nos dividendos, teríamos um retorno de 353%. Ou seja, fica claro para você o quão importante é reinvestir os dividendos, deixando claro que o investidor pode ganhar dinheiro no formato de dividendos ou de proventos também de ativos. Neste grupo a gente tem ações, ETFs, fundos imobiliários. E também temos uma outra forma que é a rentabilidade de ativos, que aí de uma forma geral a renda fixa você ganha com a rentabilidade dos seus ativos. Espero que tenha ficado claro para vocês quais são os riscos e as possibilidades que você tem ao começar no mundo dos investimentos e como você pode fazer para mitigar ou evitar esses erros nos seus investimentos. Transforme os investimentos em um hobby em sua vida, porque com o tempo isso vai te trazer uma tranquilidade financeira maior para você e para a sua família no futuro. Se o vídeo foi útil de alguma forma para você, deixe seu like, deixe seu comentário e se inscreva no canal. Um abraço!